Salve galera, aqui é a professora Natália Beságio e hoje nós estamos com um temaço que cai no Enseja, cai no Enem e cai nos vestibulares, que é Ciclo do Pau-Brasil. Vem aprender com ela, você vai adorar. Quando nós falamos de Ciclo do Pau-Brasil, existem duas possíveis datações. A primeira vai dizer que o ciclo vai do século XVI até o século XVII, durando aproximadamente um século, ou seja, 100 anos. A outra datação, que é aquela que é mais aceita e geralmente aparece no Enem e nos vestibulares, é de que o ciclo do pau-brasil começa em 1500, com a chegada dos portugueses, e vai até 1530, período que na história nós conhecemos como período pré-colonial. O pau-brasil, madeira encontrada na Mata Atlântica, aquela floresta que fica no litoral brasileiro, ficava, né gente, porque vamos combinar, já foi praticamente desmatada. Calma, Gisele, Crazy! Foi a primeira fonte de renda encontrada pelos portugueses aqui no Brasil. Vale lembrar que quando os colonizadores chegaram no nosso território, a ideia era encontrar metais preciosos, ouro e prata. Como eles não encontraram de cara ouro e prata, eles vão então começar a exploração do pau-brasil. Aliás, o pau-brasil, além de oferecer madeira, também era muito importante, muito visado pelos portugueses, porque o pau-brasil oferece uma tinta de coloração avermelhada. Aliás, esse nome, pau-brasil, Brasil é uma referência à brasa, a brasa que tem essa cor vermelha, e por isso então o nome pau-brasil. Quando nós falamos da exploração do pau-brasil, é preciso lembrar que foi uma exploração predatória. Ou seja, ninguém vai replantar essas árvores, ninguém vai se preocupar com o reflorestamento. Simplesmente esses portugueses, esses colonizadores vinham para o Brasil, extraíam essa madeira, levavam grande parte para a Europa e ficava por isso mesmo. Ontem pedi para um português devolver o nosso ouro, ele falou que só tinha sobrado o pau-brasil. Também é importante a gente falar que o pau-brasil geralmente era extraído pelos índios. De duas formas. Primeiro, ou era feito um sistema de escambo. Então, por exemplo, os portugueses pegavam objetos com os quais os índios nunca tinham tido contato. Espelhos, colares, facas, armas, e trocavam então pelo pau-brasil. Então o índio extraía o pau-brasil e entregava em troca desses pertences. Então isso seria o sistema de escambo. E, em segundo lugar, nós teríamos a exploração dos indígenas através da escravidão. Sim, antes dos negros serem escravizados aqui no Brasil, nós tivemos a escravidão indígena. Esses índios foram fundamentais para a extração da madeira. E não tem como entender o ciclo do pau-brasil sem falar da mão de obra e do trabalho indígena. Para poder explorar essa madeira, os colonizadores instalaram ao longo do litoral brasileiro as feitorias. Então o pau-brasil era extraído, levado para essas feitorias e depois transportado até o continente europeu. Vale dizer que o pau-brasil lá na Europa dava um lucro de até 300%. Não era um lucro tão alto quanto o das especiarias trazidas da Índia, que davam um lucro de 700%, mas ainda assim é um alto lucro. E por isso a madeira foi explorada sistematicamente pelos colonizadores. O que inspirou o senhor a construir um segundo Siri Cascudo bem ao lado do original? Dinheiro! A partir de 1530, a gente vai ter um esgotamento desse ciclo do pau-brasil. Primeiro porque assim, como essa madeira foi explorada de maneira predatória, aos poucos essa madeira vai se esgotando. Tá?
Segundo, que os portugueses começaram a ter problemas com outros países que rondavam o litoral brasileiro para tentar roubar o nosso pau-brasil, tá? Então esses fatores vão fazendo com que esse ciclo entre em decadência. Vale lembrar que o ciclo do pau-brasil não é considerado por muitos historiadores como um ciclo econômico. Na verdade, o primeiro ciclo econômico geralmente é o ciclo do açúcar, que vai acontecer no Nordeste brasileiro com a implantação dos engenhos. De qualquer forma, a gente não consegue entender esse primeiro período da história do Brasil sem compreender a extração dessa madeira tão linda e tão valiosa. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão de tema para as nossas aulas, coloca aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!